Você consegue imaginar como seria viver completamente isolado? Sem poder abraçar quem você ama, sem poder sentar à mesa com sua família, sem sequer poder se aproximar de outras pessoas. Há mais de 2000 anos, existia uma doença que condenava as pessoas a exatamente essa realidade. A lepra não era apenas uma enfermidade que atacava o corpo, era uma sentença de morte social, emocional e espiritual. E foi exatamente com uma pessoa nessa condição desesperadora que Jesus teve um dos encontros mais tocantes registrados nas Escrituras. Um encontro que revela o coração compassivo de Deus de uma forma que ainda hoje nos emociona. Jesus havia acabado de descer do monte, onde ensinara as multidões sobre o reino dos céus. As pessoas o seguiam, fascinadas por suas palavras cheias de autoridade e amor. Havia algo diferente nele, algo que tocava profundamente os corações mais feridos. Enquanto caminhava cercado por seus discípulos e pela multidão, algo inusitado aconteceu. Um homem se aproximou, mas não era qualquer homem. Era alguém que, segundo todas as regras sociais e religiosas da época, deveria manter distância. Era um leproso. Para entendermos a magnitude do que estava prestes a acontecer, precisamos compreender o que significava ter lepra naquele tempo. A lepra era mais do que uma doença, era uma maldição social. Os leprosos eram obrigados por lei a viver separados das comunidades, em grupos isolados, muitas vezes em cavernas ou lugares distantes. Quando precisavam se deslocar, eram obrigados a gritar: impuro, impuro, para avisar as pessoas que se afastassem. Imaginem a humilhação, imaginem a dor emocional de ter que anunciar sua própria condição de impureza a cada passo. Mas a lepra não atacava apenas o corpo. Ela roubava a dignidade, destruía relacionamentos, apagava sonhos. Um leproso não podia mais trabalhar, não podia participar das atividades religiosas, não podia sequer tocar em seus próprios filhos. Era uma morte em vida. E foi exatamente nesse estado que aquele homem ouviu falar de Jesus. Talvez alguém lhe tenha contado sobre os milagres que o mestre realizava. Talvez ele tenha escutado sobre o amor incondicional que Jesus demonstrava pelos rejeitados e marginalizados. Algo dentro dele se acendeu. Uma fagulha de esperança que há muito tempo estava apagada. Contrariando todas as regras, quebrando todos os protocolos sociais, aquele homem fez algo revolucionário, aproximou-se de Jesus. E não apenas se aproximou, ajoelhou-se diante dele. Imaginem o choque da multidão. Um leproso, ali, tão próximo do mestre, sem gritar sua condição de impureza, sem manter a distância exigida pela lei. Muitas pessoas provavelmente recuaram com medo. Outras devem ter ficado indignadas. Algumas podem ter gritado para Jesus se afastar. Mas aquele homem desesperado olhou nos olhos de Jesus e pronunciou palavras que revelavam uma fé extraordinária: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Que declaração incrível! Notem que ele não disse, se puderes, mas, se quiseres. Este homem não duvidava do poder de Jesus. Ele reconhecia que o mestre tinha todo o poder necessário para curá-lo. A única questão era se Jesus estaria disposto a fazê-lo. E foi nesse momento que aconteceu algo que ninguém esperava. Algo que desafiou todas as convenções religiosas e sociais da época. Jesus estendeu sua mão. Vocês compreendem o que isso significava? Jesus estendeu sua mão em direção a alguém que ninguém tocava. Alguém que há anos, talvez décadas, não sentia o toque carinhoso de outro ser humano. Mas Jesus não parou por aí. Ele fez o impensável, tocou o leproso. O silêncio que deve ter caído sobre aquela multidão. O choque, a incredulidade. Segundo a lei judaica, tocar um leproso tornava a pessoa impura. Mas Jesus não hesitou. Seu amor pela humanidade sofredora era maior do que qualquer regra humana. E aquele toque, imaginem o que representou para aquele homem. Há quanto tempo ele não sentia o toque gentil de alguém? Há quanto tempo não experimentava um gesto de carinho, de aceitação, de amor? Jesus tocou não apenas sua pele doente. Ele tocou sua alma ferida.
E então, com uma voz cheia de compaixão, Jesus pronunciou palavras que mudaram uma vida para sempre: eu quero. Seja purificado. Eu quero. Que resposta maravilhosa! Jesus não apenas podia curar. Ele queria curar. Não era obrigação, não era relutância. Era desejo genuíno de restaurar aquela vida destruída pela doença. E o milagre aconteceu instantaneamente. A Bíblia nos diz que, imediatamente a lepra o deixou. Não foi um processo lento. Não foram dias de recuperação. Foi uma transformação completa e imediata. A pele deformada foi restaurada. As feridas se fecharam. A dor desapareceu. Mas mais do que isso, a dignidade foi devolvida. A esperança foi restaurada. O futuro foi reescrito em um único instante. Mas a compaixão de Jesus não parou na cura física. Ele disse ao homem: olha, não digas isto a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Jesus estava protegendo aquele homem. Segundo a lei, apenas um sacerdote podia declarar oficialmente que alguém estava curado da lepra. Jesus queria que ele fosse completamente restaurado, não apenas fisicamente, mas também socialmente e religiosamente. Esta história nos ensina verdades profundas sobre o coração de Deus. Primeiro, que não existe ninguém intocável para Jesus. Não importa nossa condição, nossa situação, nosso passado. Jesus se aproxima de nós com amor incondicional. Segundo, que Jesus não apenas pode transformar nossas vidas. Ele quer fazê-lo. A questão nunca é se Deus tem poder para nos ajudar. A questão é confiar em seu amor e em sua vontade boa para conosco. Terceiro, que quando Deus cura, Ele cura completamente. Não faz trabalhos pela metade. Sua restauração é total, física, emocional, social e espiritual. Quantos de nós, às vezes, nos sentimos como aquele leproso? Isolados por nossas circunstâncias, rejeitados por nossa condição, considerando-nos indignos do amor de Deus. Talvez você esteja passando por uma situação que parece desesperadora. Talvez se sinta rejeitado, abandonado, sem esperança. A história deste leproso nos lembra que sempre podemos nos aproximar de Jesus, ajoelhar diante dele e dizer: Senhor, se quiseres, podes me transformar. E a resposta de Jesus hoje é a mesma: eu quero. Seja curado, seja restaurado, seja transformado. O mesmo Jesus que tocou aquele leproso com compaixão indescritível quer tocar sua vida também. Ele quer curar suas feridas mais profundas, restaurar sua dignidade, devolver sua esperança. Aproxime-se dele com fé, confie em seu amor, e prepare-se para experimentar a compaixão transformadora do Filho de Deus. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com quem precisa de esperança, e se inscreva no canal Jesus é Luz para continuarmos juntos nesta jornada de fé. Até a próxima!